Obrigado, irmãos. Obrigado. Obrigado a todos. Amém. Uau. Eu gosto dessa música. Eu vou pregar. Amém. Como está a igreja hoje de manhã? How is the church today this morning? Amém. Estão animados hoje? Are you guys excited today? Amém. Hoje tem sido incrível. Today has been amazing. É incrível ver que Deus está começando uma igreja nova aqui no Maputo. It's awesome to see that God is starting a new church here in Maputo. Amém. Eu tenho uma pergunta para vocês. So today I have a question for you. Uma pergunta muito óbvia. Obvious question. Você acredita em Deus? Do you believe in God? Sim. Ok. Outra pergunta para você. One more question for you. Você tem fé em Deus? Do you have faith in God? Ok. Okay. Ok, eu quero escutar de novo. Você tem fé em Deus? Levanta a mão se tem fé em Deus. Raise up your hand if you have faith in God. Amém. Então, todos aqui temos fé em Deus. So all of us here have faith in God. Ok, pero entendemos o que é ter fé? But we understand what it is to have faith. Ter fé em Deus So have faith in God não é simplesmente acreditar que Ele existe. is not only to believe that He exists. Ter fé em Deus é algo maior. To have faith in God is something even bigger. Você pode não ter fé em Deus So you cannot have faith in God e acreditar em Deus. and believe in God. Ter fé em Deus é que Ele responde às suas orações. So to have faith in God is have faith that He actually answers your prayers. É ter fé que Ele está em controle de tudo na sua vida. It's a faith that He's in control for everything in your life. As coisas boas e as coisas ruins. The bad things and the good things. Então, hoje vamos estudar sobre ter fé em Deus. So today we're going to study what it means to have faith in God. O título da aula de hoje é The title of the lesson today is 4 níveis de fé. 4 levels of faith. Vamos ver 4 níveis de fé. We're going to see 4 levels of faith. E vamos ver onde você está hoje. And we're going to see where you are at today. Aonde você pode ir. Amém? And where can you get? Amém. Vamos a Atos, capítulo 12. So amen, let's all open our Bibles Actos 12. in Acts chapter 12. Atos, capítulo 12. So Acts chapter 12. Eu vou ler em português e não vamos ler em inglês, tá bom? So I'm going to read in Portuguese and not in English. Amém. Versículo 1. Verse 1. Se nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pais sem fermento. Tendo prendeu-lo, lançou na cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então aqui acontece algo muito difícil na igreja primitiva. So here something very hard happens in the first century church. Eles assassinam a Tiago. So they killed James. Tiago era o irmão de João. So James was the brother of John. É a primeira mártir da igreja. Is the first martyr of the church. E também eles pegam a Pedro. And they as well arrest Peter. E colocam ele na prisão. And put him into prison. E aqui Herodes quer matar ele também. And here Herod wants to kill him as well. E a igreja estava fazendo uma coisa por Pedro. And the church was doing one thing for Peter. Que coisa estava fazendo? What were they doing? Estavam orando por ele. Praying Amém. for him. E não só orando intensamente. They were praying intensely. Então a igreja estava orando por Pedro
intensamente. So the church was really praying for Peter. ¿Para qué? For what? Para que ele seja liberto, So that he liberado. could be free. Amém? Então, imagina a igreja primitiva aí no quarto orando a Deus. So imagine the first century church in their rooms praying to God. Orando para que Pedro, o líder da igreja naquele tempo, Praying so that Peter, the leader of the church of that time, possa ser liberto. could be free from the prison. Então, eles estavam orando muito, não? So they were praying a lot, right? Mas vamos ver o que acontece. But let's see what happens. Aqui no mesmo capítulo, In the same chapter, acontece que anjo libera ele. what happens is that an angel sets him free. Lembra da escritura? Do you guys remember the scripture? E quando ele está livre, And when he's free, algo acontece muito interessante. something really interesting happens. Versículo 10. Verse 10. Ok, fala aqui isto. That's what the Bible says. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao porto de ferro que dava à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que judeu esperava. Então Pedro entendeu aqui So Peter understood here que ele estava liberado, that he was free, que já não estava mais na prisão. that he was no longer in the prison. Ao princípio ele nem acreditava isso. In the beginning, he actually did not even believe O that. anjo libertou a Pedro, amém? Angel set Peter free. E por que libertou a Pedro em And parte? why did this angel set Peter free? Em parte. In part. Por quê? Why? Porque a igreja estava fazendo o quê? Because the church was doing what? Eles estavam orando, They não? were praying, right? Ok, vamos ver o que acontece. So let's see what happens. Vamos seguir lendo aqui, Let's né? keep on reading here. Isso é muito interessante, muito Something bom. really interesting, something really good. Ok, vamos seguir lendo aqui So let's keep on reading here. no versículo 12. Verse 12. Dice, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, a primeira intuição de Pedro é ir à casa de Maria, a mãe de João Marcos. So then the first reaction from Peter is actually go to Mary's house, the mother of Mark, John Mark. E que estavam fazendo aí eles? And what they were doing there? Orando. Praying. E em parte, por quem estavam orando eles? And in part, why were they praying? Pedro, não? For Peter. Estavam orando que Pedro seja livre. They were praying so that Peter could be free. Exato. Vamos seguir lendo aqui um So pouquinho. let's keep on reading here a little bit. Ok. A versículo 13 fala: Verse 13 says, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta! Então, Pedro bateu na porta so Peter locked at the door, e aqui uma irmã chamada Rode and that sister called Rhoda viu um pouquinho opened a little bit. e viu: é She Pedro! said, "Oh, it's Peter." Reconheceu a She ele, recognized him. mas ela estava tão She animada was super que excited não abriu a porta. that she even forgot to open the door. Não abriu a porta para didn't ele. open the door E to Pedro him. não está abrindo a porta. Eu quero entrar, estar com os irmãos. Peter's at the door. I went to enter, went to be with the brothers. Então ela foi primeiro falar com os outros irmãos And then she went first to talk to the other brothers. que Pedro estava na porta. And Peter was at the door. Sigamos lendo aqui um Let's keep on pouquinho. reading here a bit. Em versículo 15 Verse fala: 15, the Bible says, eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe senhas para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse:
Contem isso a Tiago e os irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Incrível. Awesome. Aqui, finalmente abrem a porta. Here they finally open the door. Pero os discípulos não acreditavam que ele estava na porta. But the disciples did not believe that he was at the door. Estavam orando intensamente por eles, They were praying intensely for him, mas não acreditavam. but they did not believe. Estavam orando constantemente por They were ele, constantly praying for him, mas não acreditavam que suas orações iam ser atendidas. but they did not believe that their prayers would be answered. Mas Deus atendeu. But God answered. E ainda pensaram, não, deve ser o anjo But dele. they even thought might be his angel. O anjo dele, não é ele. No, it's his angel, it's not him. Mas ele veio e confirmou sua presença. But then he came and confirmed his presence. Qual é o ponto aqui? So what is the point here? Aqui vemos o primeiro nível de fé que podemos So ter. here is the first level of faith that we can have. É o nível que 80% da igreja tem. It's the level that 80% of the church can have. Ponto número 1, As the first point, é perseverar sem acreditar. persevere without believing. Esse é o primeiro ponto. This is the first point. O primeiro nível de fé que você pode ter The first hoje level of faith that you can have today. é esse. Você persevera em oração, Persevere in prayer, mas você, na verdade, não acredita. but you actually do not believe. E quando uma oração é atendida, And then when a prayer is answered, você fica surpreso. you got surprised. Oh, wow! wow, Deus atendeu a oração. Wow, God answered our prayers. Wow, Deus, você bautizou um amigo meu. Wow, God, someone got baptized. Wow, que surpresa, consegui Wow. o trabalho que estava orando. Wow, what a surprise. I got the job that I was looking for. I was Que praying for. What surpresa. a surprise. Deus me deu a namorada que estava buscando. God gave me a girlfriend that I was waiting for. Surpresa. That was a surprise. Se você tem surpresa, So if you're surprised, você tem pouca fé. you have little faith. Porque você tem que ter fé que Deus é seu Deus. Because you gotta have faith that God is your God. E Ele ama você. And He loves you. E se você tem fé, And if you have faith, Deus abençoa. God will bless you. Então, primeiro nível de fé, So the first level of faith perseverar sem acreditar. is to persevere without believing. Mas Deus te ama tanto. But God loves you so much. Ele tem tanta compaixão de você He has so much compassion on you que ainda às vezes, that even sometimes, quando você não acredita, when you do not believe, Deus atende orações. God still answers your prayer. Como fez aqui com os discípulos, That's what He amém? did here of the disciples, amen? Então, esse é o primeiro ponto. So there's the first Mas point. você não quer viver nesse tipo de fé. But you don't want to live in this type of faith. Você não quer estar nível 1 de You fé. don't want to be in the level 1 of faith, amen? Imagina o que é nível 4 que eu vou falar agora. Imagine the level 4 that we're going to be talking Mas about vamos today. primeiro ao nível 2, So let's amém? go first to the level 2, amen? Ponto número 2 The point number 2 é perseverar acreditando. is to persevere believing. E vamos ver as escrituras sobre isso agora. And let's see scriptures about it. Vamos a 1 de Reis, capítulo 18. So let's go to 1 Kings chapter 18. Vamos ver sobre o profeta Eliseu. So let's read about the prophet Elijah. 1 de Reis, capítulo 18. 1 Kings chapter 18, Versículo 1. verse 1. Fala, depois de longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Só o versículo 1. Just the verse 1. A Bíblia fala que The Bible says that Deus falou com Eliseu. God spoke with Elijah E falou com ele simplesmente isto. and told him something really simple. Faz 3 anos e meio que não chove sobre a terra. Has been 3 years and a half that the earth did not see a rain. The rain. Mas agora vai chover. But now it will rain. Você fala com Acabe, You go talk to Ahab, que era o rei ruim naquela that época, was the bad king of that time, que vai chover. that it will rain. Então, vamos. Ele acredita, amém? So he believes, amen. E ao final do capítulo, And in the end of the chapter,
mesmo capítulo, the same chapter, versículo 41. the verse 41. Fala assim: The Bible says, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu no alto do Carmelo, dobrou até o chão o pós e rosto em terra os joelhos. Então, aqui muito interessante. so here's very interesting. Eliseu fala com Acabe. So Elijah goes speaks to Ahab. Agora sim vai chover, rapidinho. So he says, right now it will rain. Vai comer e beber. So go eat and drink. Não sei por que falou vai comer e beber, I don't know mas... why he said go eat and drink, Por but que você tem que comer antes de a chuva? Não I don't know entendo. why you gotta eat before the rain, but Eu morei muito tempo em São Paulo, so I lived a long time in São Paulo, onde Yuri foi convertido, né? where Yuri was baptized. E tem uma época de São Paulo que chove muito, muito, There is muito. a season in São Paulo that really rains. Como chove. Chove e chove parece uma tempestade de chuva constante, super forte, And não? wow, how it rains. Looks like a storm constant of just rain every single time. Ainda agora estamos em México, Even now we're in Mexico chove muito. and it rains a lot. E quando chove, And when it rains, eu não quero comer, amém? Eu não quero cobrir-me da chuva, não? I want to cover myself on the rain. Então, mas ele foi comer But he went to eat. e Eliseu, ele sobe o Monte Carmelo. But Elijah go to the mount, The Carmel, right? Carmel Mount, forget the mountain, name in English. Mount Carmel. Mount Carmel. E ele está esperando a chuva. And he's waiting for the rain. Então ele se coloca de joelhos no chão So he puts his knees on the ground e começa a orar pela chuva. and starts to pray for the rain. Ok, sigamos lendo aqui. So let's keep on reading here. Aqui, versículo 43. Let's read on the verse 43. Vai e olhe no mar, disse a seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse-lhe. 7 vezes ele mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareciam no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Eu amo essa escritura. I love this scripture. Então, ele tem fé So he has faith e ele tem perseverança. and he has perseverance. Então, ele se coloca nos joelhos So he goes on his knees para orar para que Deus trouxe a chuva. to pray that God would bring the rain. Por quê? Why? Porque você lembra, no versículo 1, Deus falou a ele que iria chover. Why? Because God told him in the verse 1 that it would rain. Mas Deus estava esperando a fé dele para que chovesse. But God was waiting for his faith so that it could bring the rain. Então, ele está orando. Ele ora uma vez intensamente. So he goes there and pray one time intensely. Ele tinha servo naquela época. And he had a servant at that time. E depois de orar uma vez, And after he prayed once, ele fala ao servo, vai lá e vê se tem nuvens lá. he tells the servant, go there and see if there's any cloud. Não tem nenhuma nuvem. There is no cloud at all. Não tem nenhuma chuva. There is no rain at all. Então, segunda vez, ele se coloca de joelhos e ora de novo. So the second time he goes back on his knees and pray again. Deus, por favor, traz a chuva. Please bring the rain. Eu acredito que o Senhor falou I believe because you said so. que iria chover. Because it would rain. Então, eu estou orando pela chuva. So I'm praying for this rain. Obrigado, Deus, por atender a minha oração. Thank God for answering my prayer. Depois de orar, Then after his prayer, fala com seu servo de novo. go and speak to his servant again. Vai lá fora e ver se tem alguma nuvem lá. Go outside and see if there's any rain there, any cloud there. Tem nuvens? Is there any cloud? Não tem nuvens. There is no clouds. Uau! Wow. Então aí está começando pouquinho o problema aí, não So now we espiritualmente, start to have não? a bit of a Ok, vou orar uma terceira vez, amém? Okay, I'm gonna pray a Estou third animado, time. uma terceira vez vou orar. No, third time and I'm gonna go. Se coloca os joelhos. So he goes back on his knees. Deus! God, Eu acredito no Senhor. I believe in you. Eu acredito na promessa do I Senhor. believe in your promise. Eu sei por
certeza que esta vez vai ter chuva. I know for sure that this time we will have the rain. Depois ele termina de orar, Then he finished praying, fala com seu servo, speaks to his servant, vai lá fora ver se tem nuvens. go back outside to see if there's any cloud. Ele vai lá fora, He tem goes nuvens? outside, is there any cloud? Não tem nuvens. There's no cloud. Ele fala, ok, He says, okay, amém. amen. Perseverar acreditando. Persevere, believing. Segundo ponto, o segundo point. nível de fé é perseverar The acreditando. second level of faith is persevering, believing. Ok, uma quarta vez. Vou orar de novo a Fourth Deus time, I'm agora. gonna pray again Porque eu acredito na promessa de because I Deus. believe in the promise of God. Ele vai, se coloca de He joelhos, goes back, but he's começa a orar. He starts to pray. Deus, eu sei que o Senhor vai atender a oração. God, I know they're gonna answer my prayer. Eu acredito que esta vez vai chover. I believe that this time it will rain. Talvez estou sendo provado agora. Talvez estou sendo provado agora. Maybe I'm being proved right now. Tested. Tested. Pero eu acredito que vai ter chuva. But I believe that it will have the rain. E ele ora mais intensamente que as outras 3 vezes. And he prays even more intensely than the last Está 3 suando, times. está He's suando probably orando. sweating while he's praying. Você tem orado tão intensamente Have you prayed so que tem intensely suado? that have even started to sweat? Talvez é muito quente e você Maybe it's too hot and you when you pray. That's why I didn't pray. Mas ele se levanta da oração stands up of the prayer e fala com seu servo. and speaks to his servant. Servo, Servant, agora eu sei por seguro but now I know for sure que vai ter nuvens lá fora. that we will find clouds outside. Vai lá e vê. Goes there. Vai, eu acredito. Now go there. Ele vai fora e o que acontece? Goes there and what happens? Não tem There is nuvens! no cloud. E lembra, ele orou 7 vezes. And remember, he prayed 7 times. Mas o que acontece com nós? But what happens to us? Nós desistimos We give up antes de Deus abençoar. before God blesses. A maioria de nós Most of us nem chegamos a esse nível de fé. do not even get to this level of faith. Porque desistimos. Why? Because we give up. Oramos 4 vezes por algo. 4 times for something. E Deus está te provando. And God is there testing you. Quanto você mais vai acreditar? How much more are you going to believe? Quanto você mais vai orar? How much more are you going to pray? Quanto você vai mais perseverar? How much more can you persevere? E você desiste And you give up. e cai em pecado. And you go back to your sin. Cai em pecado de falta de fé. Fall into the sin of lack of faith. Para de orar a Deus. Stop praying to God. Para de acreditar em Deus. Stop believing in God. Claro, você acredita em Deus, mas não acredita no poder de Deus Of mais. course, you believe in God, but you no longer believe in His power. E talvez outras coisas são mais atrativas. So maybe some other stuff get attractive to you. For you. Talvez os curandeiros são mais atrativos. Maybe the healers are more attractive for you. Talvez pecados sexuais mais atrativos. Maybe morality is more attractive for you. Talvez materialismo é mais atrativo. Maybe materialism is more attractive for Talvez you. as drogas são mais Maybe the atrativas. drugs is more attractive. Mas Deus quer que você persevere acreditando. But God wants you to persevere believing. Então ele ora uma quinta vez So God go and prays a 5th time e nada acontece. and nothing happens. Mas ele persevera. But he Ele vai uma perseveres. sexta vez He e goes ora 6th time and pray e nada acontece. and nothing happens. Mas ele ora uma sétima vez But he goes and prays a 7th time. e o número 7 é como o número perfeito de Deus. And the number 7 is like the perfect number for God. Mas não acho que está ensinando isso. But I don't think that he's trying to teach that. E ele ora de novo. And he prays again. E ele fala, sério, vai lá fora, tem nuvens. And he tells the servant goes outside to see if there's clouds. E a verdade, ele vai fora And the servant goes outside e não tem muitas nuvens. and there isn't many clouds. Tem uma pequena nuvem. There's a little Muito cloud. pequena. Very little. E lá no horizonte. There in the horizon. Uma pequena, isso não implica que vai chover. Very Bro. small. Doesn't really apply. Quando tem uma to nuvem weather. pequena, Very pequenina, small. Very small. você acha que vai chover? Do you think that it's gonna rain? Não. No. Mas aí, But ele there- acredita mais. But then he believes Ele fala, more. He says, vai chover. it is gonna rain. Quando você tem fé, When you have faith, você vê pequenos sinais como Deus falando com you você. see little signs like God speaking to you. Quando você tem fé, When you have faith, as coisas pequenas é Deus falando com the você. small things is God speaking to you. Quando você tem fé, você vê tudo nos olhos de Deus. When you have faith, you see everything through the eyes of God. Por exemplo, você que está cá nos visitando, For example, you that are here visiting us today,
Esse convite que você tem This invite that you have é essa pequena nuvem is this little cloud que Deus te deu. that God gave you. E é muito pequena. And it's really small. E você não sabe o que vai acontecer. And you don't know what's going to happen. Você vê essa igreja e você pensa, nossa, que igreja estranha. You come to the church and say, wow, what a weird church. Falam inglês, They speak English. tem estrangeiros aí. There's foreigners there. Que tipo de igreja é isto? What kind of church is that? Talvez é a igreja Maybe it's the church que Deus quer que você esteja, né? that God wants you to be at. Para que sua fé cresça e você seja uma bênção para Maputo e para Deus. Esse é o segundo nível de fé. That's the second level of faith. Perseverar acreditando. To persevere believing. Eu poderia terminar o sermão aqui, amém? I'm going to finish the sermon here. Você quer escutar mais níveis de You fé? want to hear more levels of faith? Quer escutar, amém? You want to hear, man? Ok, vamos ao nível número 3. So let's go to the third level. Vamos a ver a Davi na Bíblia. Let's read about David in the Bible. Primeira de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel chapter 14. 17. Primeiro Samuel 17. Você sabe que aqui 1 Samuel nesse capítulo, We know that in this chapter, Davi, ele luta com David Golias fights Goliath e ele vence. and he wins. Essa história da Bíblia é muito famosa, não? This story in the Bible is really famous. Davi vencendo a Golias. David winning against Goliath. E todo o exército naquela época And the whole army on that time não tinha fé para lutar com Golias. did not have faith enough to fight against Goliath. Ninguém queria lutar com Golias. Nobody wanted to fight against Goliath. Mas tinha jovem aí, But there was a young man. fala a Bíblia, 17 anos de idade, The Bible says that he had 17 years old e ele sim tinha fé. and he had faith. E esse homem era Davi. And this man was David. Mas por que ele tinha fé? But why did he have faith? Vamos aqui, capítulo 17, So let's go versículo here in the chapter 17, the verse 34 34 ao 37. to the 37. Fala assim. The Bible says, Davi, entanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafio os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Eu amo essa escritura. I love this scripture. Aqui Davi fala a fonte da sua fé. Here David tells the source of his faith. Fala de onde vem a sua fé. He says, where does his faith comes from? Ele fala simplesmente isto a Saul, o rei. He simply tells that to Saul, the king. Eu vou lutar com esse homem I will fight that man e vou vencer esse homem. and I will win against him. Mas como pode isso? But how can you do so? Porque quando eu era pastor Because when I was a pastor, das ovelhas, a shepherd of the sheep, de vez em quando, sometimes leão vinha a lion would come e pegava uma das ovelhas. and would take one of the sheep. Então eu deixava as ovelhas todas, iba atrás do leão. So I would leave all the other sheep and would go after that lion. E eu matava o leão. And I killed the lion. Agora, é fácil matar um leão? Now, is it easy to kill a lion? Não. Mas é possível matar um leão. But it's possible to kill a lion. Você pode ver canais de YouTube e ver como as pessoas matam leões. You can see YouTube channels and see how people kill lions. Eu não quero fazer, amém? I don't want to do that. Mas Davi fez. But David did it. E depois, quando um urso vinha e pegava uma das ovelhas, And then when the bear came and took one of the sheep, ele matava he o went urso. there and killed the bear. Uau, matar o urso! Wow, to kill a bear.
Isso é muito difícil. This is Tem really hard. ursos aqui no Moçambique? Is there bears here in Mozambique? Tem ou não tem? Talvez não. Is there, no, maybe not. Não tem urso, No, that não? is not. Ah, mas os leões são da África, amém? But the lions are from Africa, amen. Tem muitos ursos em Estados Unidos. There's many bears in the U.S. Muitos. Many, many, many. Mas ele matava ursos. But he killed bears. Então ele fala, So he says. ele fala, eu matei ursos, So he said, I killed bears. eu matei leões. I killed lions. Claro que vou matar esse homem que mede 3 metros. Of course you're going to kill this man that's not even 3 meters. Vou matar ele. É I will fácil. kill him. It's É easy. fácil. It's very easy. O terceiro ponto The third point sobre o nível de fé é esse. about the level of faith is this. A fé que não teme o futuro. The faith that does not fears the future. Quando você tem muita fé, When you have a lot of faith, você não teme o futuro. you do not fear the future. Você não teme. E se tem algo que nós temos agora, So if there's something that we have now, é temor ao futuro. is the fear of the future. Todo mundo está escravizado com o temor ao futuro. Everybody's in slavery for the fear of the future. O que vai passar com a economia? What's going to happen to the economy? O que vai passar com o crime se eu saio lá na rua? What's going to happen to crime when I go out in the streets? O que vai passar com a minha saúde, saúde da minha família? What's going to happen with my health and my family's health? O que vai passar com a educação da minha What's família? going to happen with education in my family? E nós vivimos escravizados pelo medo. And we live in slavery by the fear. Pero tem só uma coisa que você tem que temer na sua vida. But there's only one thing that you got to fear in your life. E essa coisa é o temor a Deus. It is the fear of God. Se você teme a Deus, você não vai ter nenhum temor na sua vida. You will not E have você fear vai in your viver uma life. vida livre. And you will live your life free. Então, mas por que ele tinha essa fé? So why did he have that type of faith? Porque vitórias passadas Because the past victories devem dar-te fé nos desafios presentes. should give you faith in the present challenges. Tenho que falar isso outra vez. Tenho que falar outra I gotta vez. say that again. Vitórias passadas com Deus Past victories with God devem dar-te fé nos desafios presentes. should give you faith in the present challenges. Por que eu tenho fé na igreja aqui em Maputo? Why do I have faith for the church here in Maputo? Porque nós implantamos muitas igrejas antes. Because we're already planted many E churches tem dado before, certo. and has been working. Então, o mesmo Deus que nos deu vitória nas outras So igrejas, the same God that gave us victory in the other churches é o mesmo Deus que nos deu vitórias nas 21 igrejas que hemos implantado na is the África. same God that gave us victory in the 21 churches that we planted here in Africa. Deus que nos deu 21 igrejas aqui na África, The God that gave us 21 churches here in Africa nos vai dar a vitória aqui em Maputo will também. give us victory here in Maputo as well. Amém. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Why? Because it's the same God. E nós, às vezes, não temos fé But we sometimes don't have faith. porque nos falta fazer uma coisa só. Because we lack one thing, Olhar para trás. to look back. Olhar para as vitórias que você tem feito na sua vida. To look at the victories of the past in your life. E se você concentra bem nas escrituras, And if you focus yourself in the scriptures, não foi uma vitória religiosa. it was not a religious victory. Não foi uma vitória de adoração a Deus. It was not a victory of adoration or praise to God. Foi algo que ele fez, claro que por Deus, Was something that he did, of course, because of God, mas foi algo da vida dele. but it was something of his life. Qualquer vitória na sua vida no passado So any victory in your life é de Deus. is from God. E isso é suficiente And this should be enough para dar-te fé no presente. to give you faith in the present. Pergunta para vocês. A question for you. Você tem feito algo na sua vida que você está orgulhoso? Have you ever done something in your life that you're proud of? Talvez terminou a escola, Maybe you finished school. talvez fez esporte, Maybe you played some sports. talvez você é bom em Maybe you're matemáticas, good in mathematics. talvez você tenha coisas artísticas, musicais. Maybe you have that musical talent. Deus te deu isso. God gave you that.
Y solo tener una victoria en la vida and to only have one victory in your life es suficiente para tener fe ahora en los desafíos is enough presentes. to have faith now in the present challenges. Amén. Amen. Vamos a ser una iglesia de fe. Let's be Amén. a church of faith. Amen. Vamos a ser una iglesia que no tenga We're going to be temor a al church mundo. that does not fear the world. Vamos a ser solo temor de We're going Deus to only fear God. y no ter temor do que acontece nas nossas And vidas. do not have fear for what happened with our lives. Então esse é o nível número So 3. that's the third level. Não ter medo no futuro. Do not fear the future. Quer saber o número 4? Do you want to know that number 4? Posso terminar se você I quer. can finish now if you want. Quer olhar número 4? Do you want to look at it, number 4? Ok, vamos a Romanos, So let's go capítulo to 4. Romans chapter 4. Vamos a escutar a fé, Romans 4, a fé de Abraão. So in Romans 4, we're going to see the faith of Abraham. A fé dele é incrível. His faith is amazing. Para dar um pouco de contexto, So to give a bit of context, Abraão recebeu a promessa so Abraham received the promise que ele iria ter um filho that he would have a son, e que esse filho seria pai de muitas nações. and that this son would be the father of many nations. A que idade ele recebeu essa promessa? At what age did he receive this promise? Se você estuda a Bíblia, 75 anos de If you idade. study the Bible, see there was a 75 years of age. Então sua esposa tinha 65. So his wife had actually 65. Então, ele recebeu a promessa aos 75 anos. So he received the faith, the promise at the age of 75 years old. Mas pergunta para vocês, But a question for you. a que idade ele recebeu o filho de Deus? At what age did he receive the son from God? 100 anos de idade. 100 years of age. Então, para os estudantes da UEM aqui, So for the UM students here, quantos anos é? how many years are there? 25 anos. 25 years. Ele esperou 25 anos para a He promessa. waited 25 years for his promise. Vamos ver que tipo de fé ele tinha quando ainda esperava. Let's read and see what kind of faith did he have when he was still waiting. Romanos capítulo 4. Romans chapter 4. Estou chegando aí na escritura. I'm getting there in the scripture. Romanos 4, versículo 18 Romans 4 verse 18 ao versículo 23, to the mais ou verse menos. 23. Fala, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre da Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. As palavras lhe foram creditadas, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, quem Deus acreditará justiça. Nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Amém? O que está falando a Bíblia aqui? So what the Bible is saying here, Que ele entendeu that he understood os fatos. the facts. Ele entendeu que seu corpo estava morto, He understood that his body was dead, que ele não podia ter um filho. that he could not have a child. Ele entendia que o corpo da Sara estava morto e não podia ter filhos. He understood that Sarah's body as well was dead and could not bear sons. Mas enquanto mais tempo passou, But as more time was going through, isso é incrível, mais Isso mesmo. acreditava. more he believed. Enquanto mais tempo passou, As the time was going by, mais creu em Deus. more he believed in God. Isso é incrível. This is amazing.
Então, recebió a promesa a 75, So he received the promise at 75. mas a 80, But at 80 years old, ele acreditava mais que a 75. he believed more than when he was 75. Depois, a 85, Then at 85 years old, ele acreditava mais que ia ter um filho que aos 80 anos de he idade. believed more than he would have a child than when he was with 80 years old. Isto é loucura. This is craziness. Isto é uma fé incrível. That's an amazing faith. Aos 90 anos de idade, At the 90 years old, ele acreditava que ia ter um filho mais que aos 85 anos de he idade. believed that he would have a child more than when he was 80. Deus vai me dar um filho. It was like God would give me a Talvez que child. tenha a força para levantar a mão. Deus me vai dar um He filho. didn't have much of strength to lift up his hand. That God would Amém. give him. Ele estava, talvez com o bastão, Maybe he entende? was holding a stick. Cadeira de rodas, não Maybe tinha naquela wheelchair, didn't have época. that time. Mas ele acreditava mais. But he believed even more. Aos 95 anos de At idade, 95 years old. que é muito velho, That is very old. ele acreditava mais que aos 90. He believed more than when he was at 90. Aos 99 anos de idade, At the 99 years of age, acreditava mais que aos 90. he believed more than when he was 90 years old. E Deus abençoou a fé dele e God deu um blessed filho. his E faith Deus and gave him a foi son. muito fiel para God is ele. very faithful to him. Qual é o ponto número 4? So what is the fourth point? Qual é o quarto nível de What fé? is the fourth level of faith? Que os obstáculos te dêem mais fé. The obstacles need to give you more faith. E quanto mais problemas, So more problems, mais fé. more faith. E quanto mais dificuldades, So more difficulties, você acredita mais you're ainda. gonna believe even more. Os problemas tiram a fé das pessoas. The problem take faith away from people. Mas a pessoa que tem fé dá mais fé ainda. But someone that has faith has even more faith. Dá-me mais problemas. Give me more Dá-me problems. mais Give dificuldades. me more difficulties. Porque eu vou acreditar I mais. will believe even Porque more. Deus é mais poderoso Because que as God is more dificuldades. powerful than my trouble. E essa fé que nós temos ter hoje. And that's the faith that we gotta have today. Eu quero desafiar-te a ter essa fé hoje. I want to challenge you to have this faith today. E quanto mais problemas, So how much more problem you have, mais fé, more faith, mais alegria, more joy, mais esperança, more hope, mais ânimo. more excitement. Deus quer que vivamos dessa maneira. God wants us to be on that way. Porque pensa, que é o pior que pode acontecer? Because think, what is the worst that can happen? Você morre You die e vai nos céus. and go to heaven. É incrível, It's né? amazing, right? Então, enquanto mais problemas, melhor. So how much more problems better? Porque o pior que eu morro e vou nos céus. So the ones that are gonna die go to heaven. Então não temos que viver mais por medo. So we don't need to live in fear anymore. Não temos que viver mais pela angústia. We don't need to live in anguish. Não temos que viver mais pela ansiedade. We don't need to feel more anxiety. Não temos que viver mais com estresse. We don't need to live no longer in stress. Não temos que viver mais com a We depressão. don't need to live no longer with depression. Temos que viver por fé em Jesus We Cristo. gotta Amém? live with faith in Jesus Christ. Amen. Em conclusão, In conclusion, hoje hemos visto 4 níveis de fé. today we saw 4 levels of faith. Ponto número 1. Point number 1, Perseverar sem acreditar. persevere without believing. Not good. Not good. Mas Deus abençoa às vezes. But God bless sometimes. Que é a maioria da igreja, número 1. That is the most Ponto part número of it. 2. And then point number 2, Persevera acreditando. persevere believing. Ponto número 3. Point number 3, Não ter medo do futuro. do not fear the future. E ponto número 4. And point number 4, Que os obstáculos te deem mais fé that ainda. obstacles give you even more faith. A igreja em Maputo vai ser incrível. The church in Maputo is going to be amazing. A igreja em Maputo vai salvar muitas almas. The church in Maputo is going to save many souls. A igreja em Maputo vai levantar os missionários para plantar The church in Angola. Maputo is going to lift up missionaries to plant Angola. E implantar as outras nações que falam português. Got a church that will speak Portuguese. Vamos viver pela fé So let's live by faith e não por medo. E para Deus and not seja a by fear. glória. And to Amém. God be all the glory. Amen. Great job, Coach Eddie. Amen.